Salve, salve meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é William Binder, você pode me chamar de Will e neste vídeo eu vou te mostrar como você pode influenciar outras pessoas, como você pode ser influente perante o seu público-alvo, perante os seus seguidores. Isso tudo com 5 peças de conteúdo. 5 peças de conteúdo, como o título do vídeo diz, para arrebatar corações, para estreitar relacionamento com a sua audiência. Nós veremos como fazer isso, como ser persuasivo com o seu conteúdo, de uma maneira ética, de uma maneira transparente, de uma maneira verdadeira, certo? Então, esse foi o exato método, né? Deixa eu compartilhar já minha tela aqui com você. Esse foi o exato método, aliás, que eu fiz no meu perfil recentemente. Talvez, se você me acompanha no Instagram, aqui eu sou Will Binder no Instagram, onde eu estou mais ativo diariamente, eu fiz uma série de posts, né, que eu até comuniquei mais ou menos o que eu estava fazendo, vou revelar nesse vídeo, e nessa série de posts teve muito sucesso, né? Não era, veja bem, não era o meu objetivo aumentar assim a viralização dos meus posts, né? Atingir muitas pessoas, muitas curtidas, muitos comentários, muitos compartilhamentos. Não era isso. A minha intenção era estreitar laços com as pessoas que já me seguiam. O efeito colateral foi que o conteúdo deu tão certo que acabamos também aí conseguindo um bom crescimento no meu perfil durante esses dias, não é? Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte, ó. Olha o tipo de comentário que eu recebi. Tudo bem, a Ana Lima é uma queridíssima, é minha amiga, então ela, claro, né, vai ter um comentário enviesado, vai ser positivo, mas quer ver, ó, outras pessoas, ó, no alvo, né? Olha aqui, a Daiane, depois de ler esse post eu tive 2 certezas. Uma delas é que preciso filtrar minhas referências e a segunda é que uma dessas referências que vou ficar, com certeza será você. Paulada, cada vez mais evidente o uso do arquétipo, top demais, quer ver, ó? Depois dessa comecei a olhar teu conteúdo com mais carinho, mensagem foda, poxa vida, eu precisava ouvir isso. Cara, isso daqui é sensacional pro criador de conteúdo, você receber esse tipo de feedback, não é? Esse tipo de retorno da sua audiência é a métrica mais palpável no que diz respeito quando o nosso objetivo é estreitar laços com a audiência. Eu recebi muitas DMs durante esse período, né? As trocas estavam assim, eu não estava dando conta, né? Porque eu tenho outros projetos, o que eu faço por aqui na criação de conteúdo é quase como um hobby, então eu não estava dando conta de lidar com tantas DMs. Os comentários, depois você entra no meu perfil, como eu estava mostrando, né? Aqui eu fiz uma sequência que vai ficar mais claro à medida que eu entrar aqui nos detalhes, ao longo dos próximos minutos, mas eu fiz uma sequência começando aqui, a culpa não é sua. Ela seguiu até aqui, sua aventura começa agora, 5 carrosséis, né? Eu fiz ao longo dos 5 dias da semana. Depois eu comecei outra semana e eu fiz esses 5 aqui, explicando o que eu fiz nos carrosséis anteriores. Então eu fiz 2 sequências, né, diferentes ali, eu vou explicar para você daqui a pouco o que eu fiz, né? Esse vídeo é uma forma de deixar ainda mais claro todas essas explicações que eu já tinha feito nos meus stories, né, ao longo do feed e tudo mais. Então você vai ver, você vai poder acompanhar os bastidores, a minha tomada de decisão, né, a minha linha de raciocínio, e vai poder ver como você pode aplicar isso no seu negócio, no seu perfil, etc, né? Você vai entender um pouco mais o que foi feito aqui, certo? Então, se você ficar comigo até o final, você vai entender esse conceito, vai entender essa estratégia, vai saber da onde eu tirei isso, eu já vou te revelar, mas principalmente vai ver que esse conceito não precisa ser aplicado única e exclusivamente no Instagram. Você não precisa, você pode fazer no Instagram como eu fiz, mas você pode fazer por e-mail, você pode pegar todo o conceito e colocar em um único vídeo, você pode ainda criar uma playlist de vídeos no seu canal no YouTube, você pode fazer no seu blog. Cara, o céu é o limite quando você entende o que está por trás disso tudo, que é um dos meus interesses aqui nesse vídeo, é te mostrar o por trás, assim eu vou te empoderar para fazer isso
né, com suas coisas aí, com os seus negócios, com os seus conteúdos, com os seus perfis, certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa anotação. A gente começa a nossa anotação falando de 5 objetivos. Se você me acompanha, se você me acompanha já há um tempo, você sabe que, para mim, existem 5 objetivos no marketing de conteúdo. Ou seja, quando publicamos uma peça de conteúdo, nós devemos ter, e aqui por peça de conteúdo, né, você pode entender texto, qualquer tipo de texto, artigo, seja lá o que for, vídeo, áudio, o que for, não é? Uma peça de conteúdo é um conteúdo que você posta na internet, é isso que eu estou dizendo. Toda vez que você faz essa peça de conteúdo, e isso pode ser inclusive um story ou uma sequência de story, ele deve ter um dos 5 objetivos, né? Relembrando rapidamente, quais são, na minha opinião, onde eu detalho isso no Creators Lab, né, o meu treinamento, os meus alunos sabem muito bem, e também eu vou falar sobre isso também com um pouco mais de profundidade no Creators Week. O Creators Week, se você, né, estiver dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, eu faço o convite para você se inscrever no Creators Week. O link está aqui na descrição desse vídeo. Ele vai acontecer, né? E nessa série de aulas que vamos ter lá, focada em aumentar o engajamento do seu perfil, do seu conteúdo, nós veremos mais sobre esses objetivos. Mas muito bem, fiz o convite aqui, um breve parênteses, para dizer, os objetivos são tráfego orgânico, né? Você faz uma postagem para conseguir mais tráfego orgânico. Você pode fazer também uma postagem para tráfego viral. Você pode fazer uma postagem para relacionamento com audiência, né, com seus seguidores, ou seja, você vai estreitar esse relacionamento, vai ter uma conexão mais profunda com eles. E aqui, o quarto é conexão com influenciadores, muito interessante, né? Você ter conexão com outros influenciadores. E o quinto objetivo, melhor dizendo, é crescimento de autoridade, não é? Então, assim, uma vez que você saiba desses objetivos, você não cria uma peça de conteúdo sem ter muito claro qual é o objetivo que você quer com ela. Se você está publicando stories, né, manda e-mail para as pessoas, publica no feed, sem ter orientado um desses 5, me desculpa, mas você está perdendo o seu tempo. Você não faz a menor ideia do que você está fazendo com criação de conteúdo, né? Dito isso, a minha intenção aqui, né, com o meu canal, com todas as coisas que eu faço, é te trazer um pouco mais de consciência pela minha experiência, né? Então, isso daqui, vá por esse caminho, olhe para cada peça de conteúdo com um desses viés. Novamente, no Creators Week eu vou explicar com um pouco mais de detalhes e, obviamente, no Creators Lab é onde eu destrincho de vez esses objetivos e como você pode criar um negócio altamente lucrativo com marketing de conteúdo. Muito bem, por que eu estou dizendo isso logo no começo? Porque o nosso objetivo hoje é com esse objetivo aqui, ou seja, a estratégia, né, que eu vou te dar aqui, o conceito, a estratégia, né, o conceito que eu já vou falar, vamos dar um nome aqui para ficar mais fácil, apesar de eu não ter inventado isso, e eu vou te mostrar qual é a minha fonte, vamos chamar de 5 epifanias, certo? A estratégia das 5 epifanias. Eu já vou te falar quem é, da onde eu tirei, mas para ficar mais fácil da gente lembrar, a estratégia das 5 epifanias, no meu modo de ver, na minha interpretação, ela funciona muito bem quando você está buscando relacionamento com a sua audiência. Você quer estreitar laços de um grupo de pessoas que já te conhece. Como eu disse, né, quando eu estava fazendo aqui os carrosséis, essas 2 sequências que eu fiz, a minha intenção era estreitar relacionamento com a minha audiência. Por quê? Porque veja, eu já estou aqui com 17 mil seguidores.
É um número gigantesco? Não é, mas é gente para burro, né? E agora eu estou me aproximando do lançamento do Creators Lab, como eu falei já, né? Eu vou fazer a semana o Creators Week e o Creators Lab abre na sequência, eu vou abrir as inscrições por um curto período de tempo, né, para poucas pessoas. Então, o que eu quero? Eu quero aumentar minha audiência? Eu quero aumentar minha audiência. Mas, porra, já tem 17 mil pessoas que me seguem, que conhecem o Will, né, em diferentes graus. Qual é a minha intenção na véspera desse lançamento? É justamente esquentar essa audiência, é fazer com que ela conheça o Will de verdade, conheça as ideias do Will. Então, eu apliquei essa estratégia justamente nas vésperas de um lançamento, porque eu queria ficar mais próximo da minha audiência. E cara, não deu outra. Depois eu te convido aqui. É claro que as DMs não vai ter como você ver, né? Eu não vou compartilhar isso com você, embora eu já tenha compartilhado alguns prints nos stories. Mas, cara, olha, depois você entra aqui e você dá uma olhada nos comentários que eu recebi. É esse tipo de comentário que você vai conquistar ao aplicar a estratégia das 5 epifanias, né? Ó, entendo perfeitamente esse conceito, ele falando. Sem palavras para essa frase do Picasso, né? Que eu falo uma frase do Picasso aqui. Que sintonia, fiz um vídeo hoje, pá, não sei o que. Cara, só comentário enriquecedor, só comentário de pessoas, né, estreitando o laço comigo aqui, ó. Curti, comentei, marquei, engajei. Post bom merece. Obrigado por compartilhar a qualidade. Will, parabéns pelo conteúdo. Só queria saber onde você encontra imagens tão boas. Cara, depois você dá uma olhada, né? Você entra aqui, navega, isso aqui vai ficar público, vai ficar visível para você, sem problema nenhum. Você dá uma olhada. Então, se você tem o interesse, né, de fazer um lançamento, eu pensaria, é uma das formas de usar, tá? Eu vou te falar aqui ao longo dos próximos minutos outras maneiras de usar, mas como eu sei que muitos da minha audiência, né, muitos dos meus seguidores gostam da estratégia de lançamento, lançam infoprodutos e tudo mais, e isso daqui é muito interessante na véspera ali de você abrir o carrinho, né? Estreitar o relacionamento com a sua audiência. Muito bem, então fiz essa marcação. O tráfego viral, o tráfego orgânico, né? Outros pontos aqui, crescimento de autoridade também, ele vai acontecer, mas como efeito colateral, não é o foco. O que você deve olhar é isso daqui. Por que que eu digo isso também? Porque aí a sua forma de mensurar se você está tendo sucesso com esse objetivo é o quê? É DM, né? No Instagram no caso, comentários. Basicamente, o que você quer é feedback, certo? É um retorno mais concreto sobre aquela peça de conteúdo que você está fazendo. Você tem que ver se você realmente conseguiu tocar o coração das pessoas, não é? Arrebatar o coração das pessoas. Então, não adianta você fazer essas postagens e ficar esperando um monte de compartilhamento ou um monte de curtida ou aumentar os seus seguidores. Não é esse o foco. Isso é muito importante. Por isso que eu faço questão, né, de dar tanta ênfase nessa questão de objetivo, de você alinhar cada peça de conteúdo com um objetivo, porque assim você sabe se esse objetivo está sendo cumprido ou não a partir dos resultados, né, das interações da audiência, certo? Muito bem, então falamos aqui, já fiz o convite para o Creators Week, já falei o foco dessa estratégia, agora a gente entra para a parte onde eu cito a fonte, não é? E eu cito a fonte levantando uma pergunta que talvez esteja na sua cabeça. Por que funciona? Por que esse negócio aqui funciona? Muito bem, ele funciona como o motivo é similar a outras coisas que eu já falei aqui no canal também. Porque ele está pautado, esse conceito das 5 epifanias, ele está pautado sobre princípios imutáveis. Opa, não tem acento aqui. Imutáveis da natureza humana. Esses princípios de persuasão, eles acompanham os seres humanos há muito, muito tempo.
tempo. Eu aprendi isso, e aqui vai a fonte para você já anotar aí, caso você seja nerd como eu e goste de ler as fontes. Eu aprendi com esse cara, Blair Warren. Esse cara, ele tem um livrinho curtíssimo de umas 40 páginas, se eu não me engano, que chama The One Sentence Persuasion, certo? É esse livro aqui, ó. The One Sentence Persuasion Course, aqui, tá, 27 palavras, né, para fazer o mundo acreditar aqui no que você está falando, basicamente isso, né? Ó, baratíssimo, R$9 no Kindle. Eu tenho aqui ele no Kindle, tá? Eu já li, tenho aqui as minhas anotações, as minhas marcações. Deixa eu ver se tem como ver quantas páginas tem. Aqui deve ser mais fácil. Aqui, ó, tem 37 páginas. Tipo, você lê numa sentada. Tá em inglês, obviamente, né? Mas se você não sabe inglês, paciência. Então, aí você vai, né, ter que estudar única e exclusivamente essa aula do Willzão. Mas tá aqui, cara. Recomendo demais esse livro, especialmente porque ele é muito curto, especialmente porque ele é direto e reto, ele é pontual. Ele mostra, então, qual é a tradução aqui literal, tradução livre, né? É a persuasão de uma frase. 27 palavras para você fazer as pessoas acreditarem em você. Então, qual que é a proposta do Blair? Aliás, só para citar também um negócio interessante, eu peguei essa referência, esse cara aqui, ele não é popular, ó, tipo, não tem nem foto dele na Amazon, tá vendo? Eu peguei a referência dele nesse livro do Russell Brunson, que eu já falei para vocês infinitas vezes, já recomendei pra caramba, vale muito a pena comprar, né? Ele tá um pouco caro por causa do dólar, mas vale a pena. Ele, inclusive, se você jogar no Google e entrar no site do próprio Russell, ele tem um esquema onde ele envia o livro de graça para você e você só paga o frete. É claro que o frete vai ser internacional e é claro que vai ser em dólar. Então vai ser quase o mesmo preço aqui dos R$92 que a Amazon está te cobrando. O ponto que eu queria falar, por que eu estou falando isso? Primeiro, esse livro, Expert Secrets, é muito bom. Eu recomendo que você leia, que você compre se você souber inglês. E nesse livro, ele cita o The One Sentence Persuasion do Blair Warren. E essa citação é muito interessante. Como eu disse, eu sou nerd. Eu gosto dessas citações quando o autor de um livro cita outro autor, referencia outro autor. Aí eu consigo investigar. Eu entro na toca do coelho e vou atrás de mais conhecimento, de mais conteúdo, eu vou beber da fonte, não é? Da fonte limpa. Isso é muito interessante. Estou compartilhando com você porque é um insight que poucas pessoas têm. Poucas pessoas têm esse olhar de pegar um livro que gosta muito, né? E ler as referências, ler as fontes, ir além, ir buscando cada vez mais. Então, feito aqui, né, a minha referência para você, tá ótimo. Já falei onde eu peguei isso daqui. Então, o que o Blair diz, né? Ele diz basicamente o seguinte, quer ver? Ó? Eu acho que eu tenho um trecho aqui. Aqui, ó, que eu deixei marcado, ó. O que é necessário, né? Vai, numa tradução livre, tá? Quase literal aqui para vocês. O que é necessário é o entendimento fundamental da natureza humana. Então ele fala que no que diz respeito à persuasão, né? Até exemplos extremos de persuasão, como cultos aqui de suicídio, né? Ou movimentos populares, movimentos de massa, né? Manobras de massa. Então, a referência que ele está fazendo aqui é justamente Hitler, é justamente aquele Charlie Manson, aqueles maluco doido, né? Que consegue movimentar um grande número de pessoas, até mesmo movimentações populares genuínas e benéficas, como de Martin Luther King, Mahatma Gandhi e assim sucessivamente. Então, o que ele está falando, só para contextualizar para você, é isso. Esses movimentos, eles se apoiam, melhor dizendo, em desejos humanos básicos, nos mais básicos desejos humanos. Então, meus amigos, isso daqui funciona, o que eu vou apresentar para vocês, né, as 5 epifanias, que eu, volto a dizer, eu tirei desse livro,
que ele é baseado na natureza humana. Então, esse cara ele estudou esses princípios e fez esta questão, né? Ele fez o livro, né? Um livro muito curto, muito enxuto. Então, o que é? Certo? O que caralho a gente está falando? Como você viu ali, ele é esse aqui, One Sentence Persuasion. Então, para não ter que escrever de novo, né? Economizar o nosso tempo aqui, é isso que a gente vai ver. É o que é esta questão. Muito bem. Então, qual é a frase? Né? Porque a promessa dele como copywriter, a promessa que ele faz no livro é interessantíssima. Né? Ele fala que é a persuasão de uma frase só. Porra, excelente. Então, qual é a frase? Eu não vou escrever a frase aqui para você, porque vai ficar muito grande. Depois eu vou escrever os termos. Mas eu vou puxar aqui de novo o querido livro do Blair. Deixa eu ver. Aqui, a frase é essa: as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajarem seus sonhos, justificarem seus fracassos ou suas falhas, acalmar os seus medos, confirmar suas suspeitas e ajudar a atacar seus inimigos. Essa é a frase persuasiva, né? Aqui que é toda a tese, o conceito do Blair. Então, o que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que sonhos, fracassos, medos, suspeitas e inimigos fazem parte do imaginário das pessoas, fazem parte de todos nós seres humanos, da nossa natureza, está enraizado em nós, de modo que as pessoas que trabalharem com esses elementos, da forma como está descrita aqui, encorajar os sonhos, justificar os fracassos, acalmar os medos, confirmar as suspeitas e atacar os inimigos, conseguirá influenciar esse grupo de pessoa, ou essa pessoa, né? Vai conseguir persuadir essa pessoa a fazer o que ele quer, né? O que o influenciador, no caso, quer. E aí, em exemplos extremos, volto a dizer, como o próprio Blair traz, né? Você consegue persuadir a pessoa a ponto dela se matar, né? Que é esses malucos tipo Charlie Manson, esses porra louca, endoidado, né? Fizeram isso com as pessoas. Então, o conceito é o mesmo. Obviamente, nós faremos isso de uma maneira ética, de uma maneira genuína, de uma maneira verdadeira. A gente simplesmente está usando técnicas persuasivas para entregar mais valor para as pessoas. Porque a gente não está mentindo. E esse é um ponto que merece ser destacado. Nos conteúdos que eu fiz, eu não menti. Eu simplesmente olhei para esses artifícios e falei, beleza. Eu posso usar isso para comunicar de uma maneira mais profunda com os meus seguidores, de modo que eu estreite o relacionamento com eles. Percebe? É esse o meu interesse. É isso que eu quero que você faça também. Muito bem. Então, se a gente voltar para cá, só para a gente ter essa anotação feita, a gente tem aqui as 5 epifanias. Encorajar sonhos, e eu recomendo que você até escreva junto comigo, viu? Porque assim fica guardado e isso é importante para você. Justificar os fracassos, e agora a gente já vai entrar na parte onde eu mostro isso na prática, como eu fiz isso, tá? Só para a gente deixar anotado, acalmar os medos. 4. Confirmar suspeitas. E o 5º e último, atacar os inimigos. Né? Então, qual é o ponto aqui? Que os meus alunos do Creators Lab que assistirem essa aula já vão reparar nesses elementos que a gente vê dentro do Creators Lab. Isso daqui são obsessões, ou pelo menos é o que eu chamo de obsessões dentro do Creators Lab. Então, no Creators Lab, né, eu detalho como você identifica esses pontos. Né? A questão aqui é,
Sonhos, fracassos, medos, suspeitas e inimigos são elementos interessantes para você trabalhar no seu conteúdo, certo? Aí, a epifania, no caso, é a união disso, né? É encorajar os sonhos, justificar fracassos, acalmar os medos, confirmar suspeitas e atacar os inimigos. Então, tá aqui, essa é a 5 epifania. Se você tem um pouquinho mais de tato, se você tem um pouquinho mais de experiência, você já captou qual que é a ideia, mas a gente vai além, né? Uma observação que eu acho legal, você depois que vai ver o livro, você vai ver ele falando, o Blair, né? Não tem ordem para apresentar isso daqui. Apesar dele falar que é uma frase, né, persuasiva, né, a persuasão em uma frase, alguma coisa nesse sentido, você não faz a persuasão em uma frase, né? É apenas a forma dele apresentar o conceito, beleza? Então não tem uma ordem, você não precisa começar pelos sonhos, pelos fracassos, enfim, não tem ordem, certo? Então, novamente, não precisa, estava vendo aqui na minha cola, não precisa ser tudo junto, até porque, como você viu, eu fiz de uma forma separada, né? Eu não fiz um conteúdo onde eu trouxe todo esse conceito de uma vez. Não, eu deixei espalhado. Então não precisa ser tudo junto, né? E aqui, o que ele diz também é o seguinte, são os mais importantes na persuasão. Aqui tem até a referência também, eu acho que eu tinha... cadê aqui? Aqui, deixei grifado. Ele fala, né, que esses insights aqui, ele chama de insights, se eu não me engano, aqui. São os insights mais importantes, os 5 mais importantes, seguindo os princípios de persuasão, segundo o Blair, né? Aí ele fala, agora, eles não são os mais importantes porque eles são os mais compreendidos, né? Ou até eles não são os mais importantes porque eles foram provados cientificamente. Eles não foram, ele diz. Eles também não são os mais importantes porque são apoiados, eles são baseados na última tecnologia. Não são. Ele diz que eles são os mais importantes porque eles são simples e eles são imediatamente úteis. E eles são ainda assustadoramente poderosos. Então ele fala aqui, ó, Hitler usou, né? Jim Jones, David Koresh, sei lá quem são esses malucos aqui, esses porra louca, doido, né? Desvirtuado da cabeça. Então, o que ele está nos dizendo é que são os mais importantes na persuasão. E aí ele não detalha exatamente o porquê, o que importa pra gente é que o negócio funciona, certo? Então, qual é a minha interpretação? Que aí a gente já caminha, né, para a parte ali mais prática, onde eu vou te mostrar exatamente como eu interpretação e como você pode fazer igual, né? Como você pode ter aqueles resultados bacanas, né? Receber feedback e tudo mais. Então, a minha interpretação é a seguinte, ele é muito utilizado para vendas, esse conceito, né? Persuasão e tudo mais, o Blair mesmo é copywriter. Então, as pessoas usam esses artifícios excessivamente na venda. Então, a pessoa chega numa ação de venda, né, direciona ali o público-alvo para uma condição de venda e começa a falar sobre essas coisas. Então, assim, funciona para boa parte, né? Só que tem o problema de você pedir pelo dinheiro da pessoa. Então, enquanto você está aumentando ali, estreitando o relacionamento com o potencial comprador, está enchendo ele de energia, depois você pede o dinheiro dele. Que, em todas as situações, é um negócio, não é que é um negócio negativo, né? Mas você está fazendo um pedido pelo dinheiro. Então, as pessoas sempre podem enxergar como você tem um interesse por trás, né? Como se não fosse genuíno. Infelizmente é isso. Mas... E aí vem a minha interpretação, né? É você, aqui então, vendas é copywriting, né? Da escrita persuasiva ali da vendas. Qual é a minha interpretação? Nós usamos isso para fazer conteúdo, né? Inclusive, eu tento me posicionar
não tão explicitamente, mas eu tento me posicionar como a união do conteúdo com a copy. É isso que eu ensino no meu treinamento do Creators Lab. É como você pode usar os artifícios, os elementos, os gatilhos, as técnicas de copywriting usadas para vender pra caralho no conteúdo. Dessa maneira, você estoura o seu engajamento, percebe? Porque não vai ter aquele momento final onde você pede pelo dinheiro da pessoa. Você usa tudo isso para explodir o engajamento, percebe? Para fazer as pessoas se conectarem com você, compartilharem seu conteúdo, né? Você se conectar com outros influenciadores, entende? E você deixa a venda para o momento da venda, em outro momento, em outro cenário, quando você já tem um público sedento pela sua oferta. Eu gosto de trabalhar assim, isso é algo que eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo, então assim, é um dos meus diferenciais competitivos como criador de conteúdo, né, como um player no marketing digital, no marketing de conteúdo. Eu, sinceramente, não conheço outra pessoa que faz essa união tão bem quanto eu, ou quiçá que faz essa união. Então, é o que eu ensino no meu treinamento no Creators Lab. Se você tiver interesse, você vai saber mais daqui a pouco sobre isso. Então, qual é a intenção aqui, né, da minha interpretação? Você cria peças de conteúdo baseadas na epifania. Como eu já introduzi ali, já dei o spoiler, então isso daqui, de novo, pode ser texto, pode ser story, pode ser artigo, né, no blog, pode ser carrossel no Instagram, pode ser vídeo, pode ser live, pode ser o que caralho você quiser. O ponto é, a epifania vai ser a coluna vertebral do conteúdo, vai ser o tom do conteúdo, entende? Vai ser aquilo, né, que vai ajuntar tudo, né, que vai dar sentido para a coisa toda. Então, ainda da mesma forma, você não precisa fazer toda uma live ou todo um vídeo sobre uma das epifanias, por exemplo, falando de um dos fracassos, né, que você das pessoas e coisa e tal, e você justifica. Você não precisa passar uma live inteira falando isso. Não, você pode usar esse artifício no comecinho da live, para fisgar o cara, percebe? E aqui está uma das belezas do framework, né, dos frameworks de copywriting, que aí eu volto a dizer, eu trago para o conteúdo. Quando você entende esses frameworks, você percebe que você consegue trabalhar com muitos deles em qualquer cenário. Como eu estou te falando, você pode pegar essa questão de justificar fracasso e fazer uma live inteira sobre isso, né? Explicando por A mais B por que os fracassos das pessoas aí do seu mercado, determinado fracasso, é justificável. Né? Você pode fazer isso. Da mesma forma, você pode pegar esse artifício e só colocar na introdução da live. E aí você passa o restante da live explicando como superar esse fracasso, né? Como isso não acontecer mais. Percebe? Você tem esse artifício, você tem esse framework, você consegue trabalhar ele no conteúdo em diversos formatos, em diversas situações, da maneira como você quiser, uma vez que você domine. Certo? Muito bem. Então, a minha proposta é essa, né? Você também pode juntar tudo em um só. Eu não gosto, eu acho que pode funcionar mais numa carta de vendas ou num vídeo de vendas. Aí faz sentido juntar tudo, mas eu acho até um certo desperdício. Eu acho que pode ser muita coisa, pode até soar artificial se você, no meio de um conteúdo, tentar unir essas cinco epifanias, tá? Mas aqui eu coloco uma observação de cuidado, tá? Aqui é a interpretação do Will, tá? A partir daqui é tudo interpretação do Will sobre o livro. Você leia o livro e tenha a sua própria interpretação. Para finalizar e a gente entrar na parte prática, você vê como eu fiz, né? Uma última observação: use de maneira estratégica. O que eu quero dizer com isso? Se você
souber exatamente qual é o sonho mais pertinente da sua audiência, qual é o fracasso mais comum, quais são os medos que mais aparecem, quais são as suspeitas que elas têm e qual é o inimigo que elas adorariam atacar. Se você tiver muita clareza sobre isso, faz sentido você pegar essas peças de conteúdo que você usa, aproveita as epifanias e deixar em destaque. Isso é o que eu chamo de usar de maneira estratégica. Então, por exemplo, os próprios destaques do Instagram, do seu perfil, poderiam ser usados para isso. É claro que você não vai dar um nome para o destaque justificando o seu fracasso. Não, você vai dar, vai colocar ali de um jeito uma embalagem mais amigável. Você não precisa revelar para as pessoas, como eu fiz depois, o que eu estava fazendo em cada situação. Você não precisa falar, encorajar os seus sonhos, aí falar sobre o sonho do arquiteto recém-formado em ter o seu próprio... Não, você não vai fazer essa merda, entendeu? Você não vai deixar explícito assim, mas você deixa no destaque. Você pode, como eu falei há pouco, você pode criar uma playlist no YouTube com vídeos, 5 vídeos de repente. Ou 10, ou sei lá, entende? O ponto é usar isso de maneira estratégica. Uma outra coisa legal, sequência de e-mail. Isso daqui eu pretendo fazer. Eu pretendo colocar isso daqui. Eu acho que encaixa muito, cara. Porque no e-mail, as pessoas tendem a não abrir muitos e-mails, depois de um tempo, a menos que você goste muito da pessoa que você está seguindo. Então, se a pessoa entra, ela se inscreve, você coloca ela numa automação onde ela recebe uma sequência aqui de 5 e-mails, por exemplo, fazendo esses pontos de contato das epifanias, é um jeito de estreitar relacionamento com a pessoa. Esse daqui eu pretendo fazer em breve, eu ainda não fiz com a minha lista, mas eu acho muito interessante, certo? Então, vamos aqui ver o que foi feito, o que o Will fez, Muito bem. Aqui eu usei as epifanias, a primeira sequência, 1, 2, 3, 4, 5, esses 5 primeiros eu usei as epifanias daquela forma como eu sugiro que você faça, sem precisar revelar, olha pessoal, aqui eu estou falando sobre tal coisa, justificando os seus fracassos, coisas assim. Não, eu não deixei isso evidente, algumas pessoas captaram, poucas, mas vamos lá. Então eu fiz esse carrossel com o título A Culpa Não É Sua. Então, obviamente, você sabe que esse daqui eu falei sobre justificar fracassos, certo? Tá, então como que eu usei isso? A culpa não é sua. Se você não consegue evoluir, se você não consegue engajar uma audiência, se você não consegue nem mesmo criar conteúdo, a culpa não é sua. Veja, o problema é de abundância. Existe tanta informação disponível que a confusão virou regra. O excesso nos sufoca. A saída, estreite seu foco. Aprenda a resolver um problema de cada vez. Siga poucos especialistas. Não deixe a ânsia de abraçar o mundo te dominar. A culpa não é sua, mas isso não significa que você tenha de ficar de braços cruzados. Então, o que eu fiz aqui? Eu não menti em nenhum momento. Eu identifiquei algo que eu sei da minha audiência, parte porque eu já vivi muito dessas coisas que a minha audiência vive hoje, porque eu passei por essa jornada de criação de conteúdo, de negócios digitais e tudo mais, então eu tenho esse conhecimento de causa e ao conhecer isso, eu consegui puxar da memória e identificar uma dessas obsessões, que é o fato da pessoa que está começando, ela tende a seguir muitas pessoas para aprender sobre o mercado, para aprender sobre o nicho. Então, ao fazer isso, ela fica sobrecarregada, que é também uma condição do cenário atual de 2020, certo? Nós estamos, de fato, vivendo uma era de abundância de informação. Nunca na história da humanidade teve tanta informação disponível a ponto de você carregar todas as respostas que você tem, ou melhor, todas as respostas para as perguntas que você tem, você carrega no bolso. E você está a poucos segundos de encontrar uma possível resposta, para não exagerar. Entende? Então nós estamos vivendo com um problema de abundância e não com um problema de escassez.
E um dos efeitos colaterais desse problema de abundância é a sobrecarga, né? É a confusão. Você não sabe qual caminho você vai, porque você pode ir em qualquer um deles. Percebe? Então foi o que eu explorei aqui. De novo, é algo verdadeiro, é genuíno, faz parte da minha audiência. Isso é uma das obsessões da minha audiência e eu identifiquei como um dos fracassos, né? Um dos fracassos é a pessoa não conseguir evoluir, né? Ela não conseguir engajar uma audiência, porque ela acompanha tantos especialistas, ela vê dica de tanta gente que ela não consegue fazer o que de fato importa. Percebe? Ela fica confusa, né? Não consegue nem mesmo criar conteúdo. Aí eu peguei já englobei uma galera mais básica, né? Mais iniciante e que me acompanha. Então eu falei assim, ó, beleza, tem esses fracassos aqui, né? Esses 3 fracassos aqui que eu pontuo, e eu peguei e coloquei eles em evidência, justificando o porquê que é ok fracassar nisso. E ao mostrar isso, eu estou empoderando essa galera, porque eles passam a enxergar algo real, verdadeiro, que eles não enxergavam antes e que agora, ao enxergar, eles conseguem sair desse cenário, né? Porque assim, uma característica, né, do meu conteúdo que você vai reparar, talvez você já tenha reparado, é que eu sempre tento propor alguma coisa prática. Eu sempre tento colocar, né, você para avançar. Então, mesmo sendo assim, vertentes de conteúdo, né, aqui, se for olhar para as fórmulas assim e tal, elas são bem conceituais e coisa e tal, mas eu tento sugerir alguma coisa para a pessoa, né? Eu falo aqui, aprenda a resolver um problema de cada vez, siga poucos especialistas. Claro que é só um carrossel, eu não ia detalhar um passo a passo, não é a intenção, não é uma aula como essa, não é? Mas eu dou uma proposta, eu falo, pô, diminua as pessoas que você segue, né? Não deixa aquela ânsia de abraçar todo mundo, de aprender com todo mundo. Vá com calma. Entende? Então, no contexto aqui Instagram carrossel, eu acho que encaixou, eu acho que funcionou muito bem. Isso foi a minha forma de usar, né, a justificativa de fracasso. E aí, uma forma mais poética, algo que eu não tinha revelado publicamente, expressamente, é que eu peguei esses conceitos aqui e para cada um deles, para ilustrar eles com as fotos, eu escolhi um dos 7 pecados capitais. É claro, é uma sequência de 5, então 2 pecados capitais ficaram de fora. Esse daqui é a gula, né? Eu achei que fazia sentido usar a gula nesse contexto, mas aqui é uma coisa mais poética, mais viajada, a cabeça do Will, você não precisa pensar nisso. Vale eu fazer uma outra aula para te mostrar um pouco como eu faço essas coisas, mas aqui representou a gula, tá? Tô revelando para alguns de vocês que eu sei que me perguntou, que estavam me acompanhando as coisas que eu estava fazendo por DM. Então, muito bem, a culpa não é sua. Vamos para o próximo. Você não precisa ser criativo. Então, qual é desses que eu estou... Qual é dessas epifanias que eu estou trabalhando aqui? Vai, 5 segundos para você chutar. 5, 4, 3, 2, 1. Qual que é? Justificar fracasso você sabe que não é, porque foi o primeiro. É o número 3, acalmar medos. Então aqui eu trabalho com outra obsessão da minha audiência, de uma parte da audiência, tá? Você nunca vai, mesmo a sua audiência sendo nichada, você nunca vai falar com a totalidade dela, porque as pessoas são diferentes, né? Mas eu sei que uma boa parte dos produtores de conteúdo, quem está começando, principalmente quem não começou ainda, é essa crença mentirosa de que precisa ser criativo para produzir conteúdo, para escrever, ou para fazer vídeo, ou coisa do tipo. Percebe? Eu sei que existe essa áurea em torno de alguns deles. Então o que eu fiz? Não, você não precisa ser criativo. Tá, direto e reto. Isso eu acho que é um medo da minha audiência, né? Porque, porra, se eu não sou criativo, eu não vou conseguir criar conteúdo. Não, meu amigo, não é por aí. Vem cá, Wilson, deixa eu te contar como é que é. Então você não precisa ser criativo. Criar conteúdo não exige criatividade. De fato, quem se acha criativo geralmente não atrai engajamento, não tem consistência, sempre culpa o algoritmo.
Apresentar ideias de forma inovadora é importante? Claro que sim. Mas relaxe, você não precisa ser criativo, você precisa de técnicas, métodos e táticas. Picasso disse: aprenda as regras como um profissional para que você possa quebrá-las como um artista. Logo, primeiro as técnicas, depois a criatividade. Então aqui, né, de uma maneira persuasiva demais, assim, e aqui vai um pouco da minha experiência, não acho que vai ser trivial você fazer isso, mas eu começo a linkar com a minha proposta de produto. Primeiro, eu acredito nisso, no que foi dito aqui, né? Eu puxo até aqui, invoco o Picasso, né, para corroborar com a minha afirmação. Eu realmente acredito nisso aqui, eu acredito na técnica, enfim, tudo que foi dito nessa parada. E também, no fim das contas, o que eu vendo no meu treinamento, no Creators Lab, é técnica. Eu não vendo criatividade. Percebe? Então, o que eu falo para a pessoa é que, primeiro, você domina as regras, domina as técnicas, domina as táticas que funcionam. Depois, você tenta ser o tal do criativo. Sabe? E foi o que eu fiz aqui. Então, mais uma vez, eu peguei uma das 5 epifanias, no caso, acalmar o medo, né? Então, uma parte da minha audiência tem esse medo, tem essa questão, tem esse diabinho aqui falando, porra, você não é criativo, é por isso que você não vai para frente, né? Por isso que não sei o que lá. Aí eu falo, bicho, calma aí, não é bem por aí, né? Você não precisa ser criativo, entendeu? Então, eu acalmei o medo do cara. Vamos lá, vamos pro próximo. Espero que esteja fazendo sentido, né, para você. Comenta, deixe seu comentário se estiver fazendo sentido, o que você está tendo de insight, se é legal você ver o por trás de cada uma das minhas criações aqui, né? Esse daqui, cara, foi um dos meus favoritos. Aliás, esse daqui, o pecado que eu usei foi o orgulho, né? Tem muito desse tom, assim, essa pose do cowboy, assim, do fora da lei, né? Do cara que anda de cavalo lá e tal, coisa assim, o cara mais à roça, tem muito, não todos, é claro que não, mas tem um arquétipo aí, tem um traço de tipo pose, sabe, de orgulho. Então, e puta, essa foto aqui, essa capa ficou do caralho, meu amigo. Essa pose aqui foi do cacete ter achado isso. Achei muito bom. Enfim, esse próximo, já adiantando, esse aqui eu usei a ira, né, como o tema por trás assim das imagens, que eu acho que daria o tom do que. Qual você acha que é? Bom, já foi o 3, já foi o 2. Exatamente, atacar inimigos. Tudo a ver com ira. Então eu quis dar um sentimento de um pouco de raiva, sabe? De tipo, galera, vamos juntos foder com o inimigo. E o ponto é que o inimigo, ele não precisa ser uma pessoa. Ele pode ser um grupo, ele pode ser uma instituição, ele pode ser uma tecnologia, ele pode ser uma ideologia, ele pode ser algo mais abstrato, né? Porque assim, se você tem a mesma personalidade ou as mesmas características que eu, você não deve gostar de ficar arrumando treta por arrumar treta, né? Ficar provocando as pessoas em troca de audiência. Apesar de funcionar, não é algo que eu goste, né? Então, esse tom de atacar inimigos, como que ele foi trabalhado e como eu sugiro, né? Aqui eu mostro para você como você pode fazer também. Eu falo do algoritmo. Esse é o inimigo que eu ataco. De novo, mais uma obsessão da minha audiência. É uma questão pertinente, é algo que está sempre rodando nas discussões, né, em grupos, publicamente e tudo mais. Então, o que eu faço aqui? Eu digo, foda-se o algoritmo. Então, aqui eu estou querendo trazer... aí vai mais essa parte da ira, né, desse ponto, porque... pode perceber, nos meus conteúdos eu pelo menos sempre tento fazer a pessoa sentir alguma coisa. Nem sempre dá certo, nem sempre dá certo com todo mundo, né? Nunca vai dar certo com todo mundo. Mas eu quero dar essa temperada no meu conteúdo. Eu não quero que o meu conteúdo seja palmolenga, bunda mole. Não vou fazer isso. Pelo menos eu tenho a consciência e eu tento não errar dessa forma, percebe? Então aqui eu queria fazer a galera sentir um pouco de raiva, sabe? Tipo, eu tava meio que juntando uma turma assim pra fazer um manifesto quase, né? Inclusive a gente tem uma fórmula para manifestos no Creators Lab que também encaixa muito bem nessa premissa. Foda-se o algoritmo, né? Então vamos lá. Em 2016 meu site desabou. Então aqui eu usei um pouco de um artifício de tipo assim, eu justifiquei por que o algoritmo ele é um inimigo comum.
Percebe? Porque mesmo que as pessoas não tenham passado exatamente pelas mesmas experiências que eu, elas têm experiências similares. E assim, mais uma vez, eu estreito o relacionamento com essa galera. E de novo, é pautado na verdade. Eu não estou mentindo. Eu estou sendo transparente com algo que aconteceu. É claro que o fato de eu ter as epifanias, né, ter o conceito muito bem explicado pelo Blair, eu consigo usar a verdade a meu favor. Percebe? Então, como uma mudança de algoritmo, o Facebook derrubou minha audiência em 50%. Eu senti na pele, doeu. Porém, hoje reflito, meu conteúdo era bom de verdade? A única certeza que temos, o algoritmo vai mudar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser em 6 meses, não importa, irá mudar. Portanto, é muito mais inteligente se concentrar naquilo que não muda. De novo, é um conceito, é um argumento que eu tenho usado já há algum tempo nas minhas peças de conteúdo, é algo que eu acredito. O Creators Lab também foi construído em cima dessa premissa, né, de focar no que não muda na criação de conteúdo, em vez de ficar se preocupando com o algoritmo. Então eu vou falar, quais são os fundamentos imutáveis do bom conteúdo? Essa é a grande questão. Saber a resposta não importa para que lado o algoritmo vá. Seu conteúdo se mantém firme como uma rocha. Então, foda-se o algoritmo. E aí eu fiz, né, nesse tom de ira, nessa provocação. É claro que por ter usado a linguagem ofensiva, eu não sei se a imagem ele captou, mas o próprio algoritmo do Instagram me deu uma cornetada, né? Eu não consegui impulsionar, por exemplo, esse carrossel. Você vai reparar aqui que eu fiz questão, eu não fiz questão, no texto eu evitei usar a palavra foda-se. Mas aqui eu usei, né? E eu sei que ele consegue ler imagens, eu não sei se ele identificou isso, mas né, coloquei o dedo no meio. Você vai reparar que eu não fiz questão de pedir para as pessoas curtirem, compartilharem, salvarem o carrossel aqui, como eu costumo fazer, porque eu achei que não seria coerente, sabe, pela mensagem. E eu acho que esses detalhes, não sei se faz tanta diferença, mas eu acho que é legal. Eu acho que algumas pessoas percebem, as que percebem veem o seu conteúdo mais sofisticado, sabe? Então eu fiz propositalmente, eu não coloquei nenhuma CTA, nenhuma call to action, porque era meio que naquela vibe de tipo movimento, caralho, vamos junto, né? Tamo junto nessa parada, não sei o quê. Então eu achei que ficou legal assim. Aqui a gente usou a ira, aqui foi preguiça, nós os donos da bola. Como você deve imaginar, né? A gente tem que encorajar sonhos ou atacar inimigos. Qual dos dois? Vai, 5, 4, 3, 2... Não. Encorajar sonhos e confirmar suspeitas, né? Qual você acha que foi? O número 4, confirmar suspeitas. Foi esse o carrossel daqui, nós os donos da bola. Então aqui eu ainda estou meio que no tema algoritmo e eu sei que... E aqui, para ser sincero, eu não sei se a minha audiência tem tanta consciência desse ponto, sabe? Aqui eu até dei uma forçada maior para falar da suspeita, quer ver? Não. Eu não sei se eu acabei colocando, tô lendo aqui a legenda, deixa eu ver. Esse daqui eu confesso que eu fiquei meio assim, mas não tinha vindo nenhum outro elemento fácil para eu produzir o carrossel, seguir a mesma linha, a mesma premissa e tal. Mas assim, eu não tenho tanta certeza se isso de fato é uma suspeita da audiência, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu fiz o conteúdo de uma forma que eu tenho a impressão que eu fiz o cara acreditar que ele já tinha essa suspeita antes, entende? Eu não tenho certeza se ele tinha, se ele já tinha parado para pensar nisso, mas eu fiz ele acreditar que ele tinha. Então, aí eu começo falando, nós os donos da bola, pode não parecer, mas nós os creators ditamos a regra do jogo nas redes sociais. Sim, é verdade, as grandes plataformas fazem de tudo para nos manter produzindo. Sim, é verdade, somos tratados como viciados com doses cavalares de dopamina e ludificação, mas nós, os creators, é que fazemos a roda girar por aqui. O amador vira refém, sempre tentando agradar o algoritmo. Nossa filosofia de trabalho é diferente. Não baixamos a cabeça para robôs, porque nós, os creators, definimos como os robôs funcionam.
Nós, os creators, somos o piloto. As redes sociais são um avião. Isso aqui ficou muito bom, puta que pariu. E nós decidimos onde iremos pousar, por qual rota, em que velocidade. Sem nós, as redes sociais não são nada. Então, assim, as fotos eu quis trazer um tom mais de preguiça, assim, de relaxamento, né? Enfim, é conceitual da cabeça do Willzão, as viajadas do Willzão para tirar umas fotos maneiras, tá ligado? Mas esse foi o conceito, nós os donos da bola. Então aqui eu estava confirmando uma suspeita, a suspeita de que, ok, existe algoritmo, ok, o Instagram tem poder sobre nós, mas porra, nós criamos o conteúdo, nós temos o poder em nossas mãos. E de novo, é uma coisa que eu acredito, é uma verdade, né? Porque sem nós, criadores de conteúdo, o Instagram tava fudido, o Facebook tava fudido, o YouTube tava fudido. Né? É claro que eles têm os méritos deles, né, como empresas, mas nós somos os donos da bola. Então aqui eu já começo a trazer um tom já de tipo de conjunto, sabe? Sustentando o sentimento, eu imagino, do atacar inimigos, que foi o carrossel anterior. Muito bem, então a gente chega no último. Sua aventura começa agora. Né? No Sua Aventura Começa Agora, eu estou encorajando os sonhos da minha audiência. Eu sei uma das coisas que a minha audiência quer, eu vou deixar isso explícito e vou encorajar, mostrar que é possível, mostrar que é absolutamente possível fazer as coisas acontecerem e ter os sonhos realizados. Então, o que eu faço? Sua aventura começa agora. Esse tom aqui, o das imagens, ele também foi um pouco difícil eu relacionar com os 7 pecados capitais, eu só quis manter a linha, né? E, cara, veja, esse negócio é mais do Will, tá? Eu tô abrindo o jogo para vocês um pouco do meu processo criativo, porque muitas pessoas me perguntam isso em DM. Cara, como você escolhe as imagens? Porra, o tema do negócio. No grupo, assim, com os alunos do Creators Lab, eu troco isso um pouco mais, assim, né? Eu dou um pouco mais desse detalhe. E aqui eu tô dando para você, né, para qualquer um aqui do YouTube que vê essas maluquices do Will, um pouco do meu modo de pensar, tá ligado? Não sei se é certo, não sei se ajuda, não sei se faz sentido para você. Tô falando o que caralho eu pensei para fazer esse negócio. Então, Sua Aventura Começa Agora, eu usei um pouco desse tom aí da inveja. Por que da inveja? Porque é só foto da hora, sabe? De lugar foda, assim, tipo de gente viajando, sabe? Gente curtindo aqui, explorando as paradas, né? Eu achei que casava com a inveja. Então, bom, as pessoas, né, sentem inveja geralmente por ver as outras pessoas viajando no Instagram enquanto elas estão fodidas trabalhando. Então vamos lá, Sua Aventura Começa Agora, é um chamado. O sonho da independência é para todos. Sim, é verdade, nós os creators queremos causar impacto com o nosso conteúdo. Em última análise, porém, nós queremos independência financeira, né? É a verdade, não é verdade? Mais uma vez, pautado na verdade, é o que as pessoas querem. Elas querem criar conteúdo, ter negócios digitais, elas querem viver o sonho que é ser independente financeiro. Ganhar dos seus seguidores, dos seus clientes, né? Não ter patrão, não ter nenhum intermediário entre a geração de receita, né, e a entrega de valor do seu trabalho. Então, nós queremos servir um grupo de pessoas e criar um negócio 100% financiado por ele. Tem coisa melhor? Oferecer o que os outros precisam e ser valorizado por isso. Sem intermediários, sem meias palavras, sem depender de terceiros. Aqui está seu plano de independência. Audiência mínima viável, conteúdo 10x, a união dos dois, clientes felizes, superfãs. Um plano simplista demais, é claro, eu detalho um pouco aqui, né? Mas, porra, não é a intenção do carrossel detalhar, como eu falei. Então, apresento esse conceito e vai lá, seu desejo de independência é absolutamente possível. A internet é democrática e eu posso te ajudar. Aguarde e confie. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ajudando, ou melhor, eu estou começando a incentivar essa galera a ficar ligada no meu conteúdo que algo está por vir. No caso, é o Creators Week. No caso, é o Creators Lab. De novo, estou estreitando o relacionamento. Se você for reparar, ó, esse daqui ele já teve bem menos curtida. Talvez tenha sido a capa, deixa eu ver. Essa Sua Aventura Começa Agora, talvez eu poderia mudar isso, mas encaixa, né? Como eu falei, não era a proposta inicial viralizar, ter muita curtida, essas porra assim, não era. Então tá tudo bem, né? Ter menos curtido.
E aí o que eu fiz? Na semana seguinte, eu expliquei esses conceitos como eu estou fazendo para você agora, só que de uma forma em carrossel, né? Então, quando eu falo calma, tá tudo bem, aí eu começo a introduzir. Quer conquistar corações? Diga, a culpa não é sua. Aí, apresentando conteúdo persuasivo, ato 6. Por que foi o ato 6? Porque os 5 anteriores, a sequência anterior, foram os 5 primeiros atos. Percebe? Puta, da cabeça do Will, de novo, não precisa ser assim, sabe? Tipo, foi um negócio diferentinho, assim, que eu inventei para deixar a galera, pensando. Então, eu falo, saiba, ninguém quer assumir responsabilidades, use o gatilho mental da razão e alivie a tensão da audiência. Explique por que tudo deu errado até agora. Mostre por que as coisas não funcionam. Veja como eu fiz, aí eu faço a referência, confira no meu perfil, eu mostro o carrossel e a pessoa ia lá. Então, portanto, produza conteúdos que justifiquem os fracassos da sua audiência. Então, deixei explícito, justifique os fracassos. E aí eu faço também uma expectativa para essa webclass, para essa aula que você está assistindo agora. Influência, 5 peças de conteúdo para arrebatar corações. Eu fiz isso, eu segui esse modelo em todos. Então, esses carrosséis aqui, eles nada mais são do que a explicação breve sobre cada um das 5 epifanias, e também aumentando a expectativa dessa aula. Influência, 5 peças de conteúdo para arrebatar corações. Então tá tudo muito linkado, não é? E aí, tem conceito aqui por trás, Will? Tem conceito. Vou passar brevemente para você, para alguns de vocês que curtem essas paradas, tá? Aqui, como era o justificar fracasso, eu saí um pouco eu saí da linha do... como é que fala? Dos pecados, e eu tentei trazer a ideia de partes do corpo, Então, qual parte do corpo remete a fracasso? Remete a justificar os fracassos da audiência. Eu pensei no ombro, no pescoço, de aguentar os fracassos nos ombros. Então, as fotos, elas foram escolhidas mostrando o ombro, principalmente o pescoço da turma, Aqui, ó, tá vendo, ó? Ombro. Então você pode reparar, esse daqui foi ombro. Esse daqui foi barriga, assim, tipo, foi curvado, Porque o medo você fica fechado, assim, ó, como esse cara aqui tá fazendo nessa pose, Então, algo assim mais retraído, entendeu? Então eu tava imaginando a parte do abdômen, assim, central, mas no sentido de, tipo, proteção, tá vendo, ó? De encurvado. Esse daqui, essa foto aqui também ficou... Ela tem um quê meio sex appeal, assim, mas eu cortei aqui as pernas da mulher. Espero não ter dado a ideia errada, mas é isso, Então, aqui... Eu não sei porque eu usei a foto desse maluco aqui, mas ali era a barriga. Já o de atacar inimigos, eu usei as mãos, o dedo, justamente do apontar, foi ele, E aí eu falo também, ó, apontando, aponta de novo, aqui a mão mais poética, aqui, uma imagem mais conceitual, pum, beleza. Esse daqui, o eu sabia, que é o confirmar suspeitas, é de sorriso, de boca, de olhar, de felicidade, Então eu tentei trazer esses elementos aqui nas fotos, tá vendo? Esse olhar tipo, puta, eu sabia disso, tá vendo? Puta, essa imagem aqui ficou muito, muito boa também, ter achado essa porra. Aí aqui eu trouxe um outro elemento, de confirmar suspeita, mas foi isso, Aí tem aqui aquele olhar assim de, pô, beleza, de satisfação, assim, de ter descoberto. Então aqui, na verdade, foi mais boca, foi mais sorriso, assim, tipo, foi a expressão facial como um todo. E aqui foi principalmente o olhar, porque é dos sonhos, Aqui é o de encorajar o sonho das pessoas. Então eu fui nessa busca do olhar, assim, de não só o olhar foi na capa, Agora que eu vi as outras imagens, eu lembrei. O olhar foi na capa. Aqui era muito da criança, da imagem da criança, Essa ideia de encorajar os sonhos da audiência é um quê de encorajar os sonhos das crianças, É com quem a gente faz isso com mais facilidade. Então eu trouxe aqui as crianças, tendo os seus sonhos encorajados, eu imagino, certo? Então aqui foi o que foi feito,
né? Eu expliquei para você os carrosséis usando as epifanias, que foram os 5 primeiros. Eu expliquei para você os carrosséis explicando as epifanias. Faço o convite para você entrar no meu perfil, olhar de novo cada um desses carrosséis, né? Estudar, enxergar de outra forma agora que você viu por trás. E assim, esse exercício eu realmente acredito que vai ser muito útil, porque você vai poder usar isso também a seu favor, né? Você começa a modelar, você começa a ver como eu fiz. Contei um pouco de como eu escolhi os conceitos, né? Só aqui entre a gente, né? Não vai espalhar isso para os outros, tá? Que é o segredo meu. Brincadeira. Então, como você pode fazer? Da mesma forma que eu, certo? Post no feed, um para cada, você faz isso. Você pode fazer uma sequência de stories, colocar no destaque, né? O destaque é algo que eu preciso trabalhar, você poderia vir aqui, fazer os seus stories aí com calma, cada sequência com uma das epifanias, e depois você organiza aqui os destaques, porque isso obviamente vai ficar em destaque, vai ser um conteúdo em destaque. Você pode fazer os vídeos no YouTube, você pode fazer a sequência de e-mail como eu falei. Então você imagina, cada e-mail é uma epifania e aí você coloca isso de uma forma interessante, seguindo uma fórmula de conteúdo, onde você pode colocar em lista, seguindo a fórmula do popular, ou você explica como fazer alguma coisa, seguindo a fórmula do professor, e você percebe, a fórmula do professor que ensina a fazer alguma coisa, ela é muito interessante para justificar fracasso. Né? Porque você fala para o cara, olha, não deu certo por conta disso e aqui está como fazer dar certo. Ou de encorajações, enfim. Você vai trabalhando com esses artifícios, percebe? Daria muito bem para fazer uma sequência de e-mail. Certo? Muito bem. Concluindo então a nossa aula aqui, certo? A gente viu muita coisa, muito conceito. Essa aula vai ficar disponível, eu não vou tirar do ar, né? Você pode ver e rever quantas vezes você quiser. O ponto que eu quero que você tenha, né, que você saia daqui, é o seguinte: guarde com você as 5 epifanias e sempre use elas nos seus conteúdos quando for necessário. Você pode fazer conteúdos focados nas epifanias, como eu fiz, como eu te mostrei, mas você pode usar elas como temperos que você vai temperando o seu conteúdo à medida que você precise dessas epifanias para fisgar a audiência, para segurar a atenção dela. Percebe? No início de uma live, de vendas. Agora você tem um conceito, reassista a aula, veja de novo, leia o livro do Blair Warren e aí você vai ter esse artifício no seu arsenal, né? Então, encorajar sonhos, justificar fracassos, acalmar medo, confirmar suspeitas, atacar inimigos. O que você pode fazer hoje para não desperdiçar o seu tempo de estudo aqui, né? Essa é a minha proposta para você colocar em prática um pouco do que você viu. Então a minha sugestão é a seguinte, né? Aproveite que você chegou até aqui, suas ideias já estão borbulhando, não pare, né? Não termine aqui e vá fazer outra coisa. Aproveita esse timing e produza algo imediatamente. Só que não vou falar para você fazer um carrossel agora, não é essa a ideia. Mas coloque algo no papel. Qual é a minha sugestão? Pega uma folha de papel, né, uma caneta, comece a anotar ou abra um documento aí no seu computador, no seu celular e escreva como você pode usar cada uma dessas epifanias. Pense em sonhos, fracassos, medos, suspeitas, inimigos. Um para cada. Um sonho, um fracasso, um medo, uma suspeita e um inimigo que você acredita que a sua audiência tem. Essas são obsessões, né? Tem muito material para você entender sobre obsessões, mas o exercício ele já vai fazer você colocar as coisas em prática, começar da vida. A forma de você encorajar os sonhos, justificar os fracassos, acalmar os medos, confirmar as suspeitas e atacar os inimigos é a maneira como você envolve o seu conteúdo. Eu espero que tenha ficado claro como eu fiz, como você pode fazer, e isso pode demandar um pouco mais de trabalho e você pode fazer em outro momento. O ponto é, qual sonho, qual fracasso, qual medo, qual suspeita, qual inimigo? Escolha um de cada. Faz um brainstorming, só para você colocar no papel e assim tudo isso que a gente viu na aula vai ficar mais preso no seu cérebro, percebe? Você vai conseguir assumir melhor ele nos próximos conteúdos que você fizer. Então, o que você aprendeu nesse vídeo é justamente o que eu quero dizer
com fórmulas de produção de conteúdo, né? Isso daqui, de certa forma, são elementos de frameworks, são elementos de fórmula. Espero que tenha ficado claro. Você pode usar isso a seu favor sempre, né? É o que eu apresento, então, em detalhes no Creators Lab. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o seu feedback para mim, deixe o seu comentário, deixe sua curtida, seu compartilhamento. Esse retorno é muito importante para eu ver que está fazendo sentido eu fazer uma aula desse tamanho, com esses conceitos, apresentar dessa forma. Então, isso é importante para eu continuar fazendo a roda girar, certo? Então, deixa aí suas interações, eu vou ser muito grato por isso. Para finalizar, tem um convite para você do Creators Week. O Creators Week é o único evento focado na produção de conteúdo altamente engajado. Aqui está a página do Creators Week. Eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai ver como engajar uma audiência do zero sem perder tempo. Aqui essa promessa ela fica rodando, porque eu estou rodando teste AB no título, mas o convite é simples. Você vai entrar no link, você vai ver detalhes aqui de tudo que a gente vai ver ao longo da semana e você cadastra o seu nome, o seu e-mail. Na página de obrigado você já recebe ali uma informação de como pegar um presente do Will. Tem um presente exclusivo para quem se cadastra no Creators Week. Não vou falar qual é o presente. O link está aqui embaixo, vai acontecer do dia 10 a 16 de agosto, dependendo da data que você está vendo esse vídeo, você vai conseguir participar também, certo? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter ficado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima webclass. Participe do Creators Week. Valeu!